No programa desta quinta-feira, a gente veio aqui ao apartamento da ex-vereadora e deputada estadual Isolda Dantas, o nosso Conversa de Alpendre. Olá, estamos começando mais um episódio do Conversa de Alpendre e a gente vai conversar com alguém muito participativa na política moçoroense. Estamos aqui com a deputada estadual Isolda Dantas, do PT. E eu vim mais ou menos avermelhado, não é um vermelho não, mas você está com sua cor, eu vou chamar você. Por favor. Porque é deputada, autoridade, Imagina, a senhora. E aí a gente já começa nessa questão de cores. De onde veio o roxo para Isolda e o que representa de fato o vermelho do PT para essa deputada? Olha, Mossoró sabe que eu fui forjada, né, nos movimentos sociais. Comecei minha luta, né, minha compreensão na Igreja Católica, mas foi nos movimentos sociais, no movimento estudantil, que eu me envolvi de fato com a política, e nesse meio a gente foi encontrando com o feminismo. Então o vermelho, né, que sempre foi uma cor muito definida, né, uma cor da resistência, uma cor da luta, uma cor do Partido dos Trabalhadores, quando o PT foi fundado como um instrumento da classe trabalhadora, definiu o vermelho e a estrela como um símbolo de esperança, né, para o nosso povo, a estrela branca na bandeira vermelha, e o roxo, o lilás, ele é, né, um simbolismo da cor do feminismo, né? O feminismo usa o roxo como referência e também de muita resistência. E aí, ao longo de toda a nossa trajetória, a gente usou o vermelho e o roxo. Mas eu usei também outras cores, misturando o vermelho com o amarelo, o roxo com o amarelo, mas o que predomina, se você for olhar minha quantidade de camiseta, a grande maioria é vermelha, e tem roxa, mas a grande maioria é vermelha e também roxa. Mas com o passar dos anos, dos tempos, as cores elas vão dando ali a verdadeira identidade do político. Não, né? Mas a cor, ela tem um significado muito grande, né? O vermelho pra gente, ela tem um significado muito forte, que é o significado daquilo, da luta, né? Da força, da resistência, da coragem. Então o vermelho sempre trouxe isso pra gente. Então, provável você ver a maioria, quando se vai fazer uma camiseta, ou quando você olhar as bandeiras, né, de movimentos, de sindicatos, todas elas têm o vermelho como muita referência. Mas a deputada, ou mesmo Isolda, mãe, amiga, enfim, em algum momento já se sentiu, como é que eu posso dizer assim, já se sentiu meio que emparedada, não sei qual seria a frase, pela questão da cor, pela questão do partido, a escolha vermelho? Já no período do golpe de 2016, pra gente, que a gente estava numa situação muito difícil, né, foi quando surgiu a campanha muito forte contra o PT, de que, né, que as pessoas, né, via a gente, uma parte da sociedade, como algo ruim, como, né, aquela grande campanha que fizeram contra o PT e contra Lula. Usar vermelho, em alguns momentos, nos dava receio, nos dava medo. Nós tivemos vários companheiros e companheiras que foram agredidos, seja na padaria, seja no bar, porque estava de vermelho. Então, naquele momento de 2016, eu confesso que em algum momento, quando eu ia vestir vermelho, eu dizia, será que eu vou ser agredida no supermercado porque eu estou de vermelho? Porque eu estou com a bandeira do PT. Então a cor, ela tem um sentido muito forte na política. Você vai, né, nessas cidades assim menores, sempre tem os dois lados, né? Você vai a Podia, o vermelho e o verde. Mossoró, talvez isso tenha se diluído mais, porque a cidade é um pouco maior, mas as cores ainda nos identificam. Você pode perguntar para a população, qual é a cor de Isolda? As pessoas vão dizer vermelho ou então lilás, dos outros. Então, a cor, tudo tem um simbolismo muito forte na política, né, Vonúvio? O jeito que você fala, né, a cor que você usa, a sua trajetória, né, tudo isso na política vai compondo, né, a sua identidade. Então, acho que o vermelho para nós
sempre foi um elemento muito presente. E as mulheres também, acho que a cor que representa as mulheres também nos identifica muito. Mas uma coisa que eu achei interessante é que aqui no seu apartamento, aqui em Mossoró, você mora no 13º andar, no apartamento 1302. Foi combinado isso aí? Não foi combinado não, foi muita coincidência. Tanto aqui como em Natal, eu tenho uma casa em Natal, né, porque eu tenho que estar 3 dias em Natal. Lá eu também moro no apartamento 13, mas juro para vocês que foi coincidência, né? Quando eu comprei esse apartamento aqui, tinha até outros, mas o contrato que deu certo foi esse do 13. Uma feliz coincidência, Uma feliz coincidência. Eu acho que o número 13, pelo menos para a gente, né, para nós do PT, é um símbolo muito forte, até os números são muito fortes. E interessante é que nós já estamos com mais de 40 anos de partido e a gente nunca mudou de número, né? A gente nunca mudou a cor, a gente sempre foi 13. Então, você faz uma pesquisa no país, você vê o partido, né, que as pessoas mais se identificam, é o PT. Quando teve a campanha de destruição do Partido dos Trabalhadores e que não teve êxito, é porque o partido, ele se transformou numa fortaleza. E o 13, né, o 13 e a estrela é uma coisa muito forte. Então, o número 13 não dá... algumas pessoas acham que dá azar, pra gente não. Pra gente dá muita sorte, dá muita força, dá muita identidade, né? Não tem perigo, né? Às vezes as pessoas estão defendendo, né? Tá vendo uma situação ali de injustiça, aí alguém vai lá e defende, aí o outro diz, você é do PT, né? Você é do 13, né? Então, eu acho isso um patrimônio tão grande. Imagina, alguém que defende o outro já é identificado como do PT. Eu fico muito feliz com isso. Já tem ali meio que um cartaz já dizendo, esta pessoa tem posição. Tem posição. Não, e mais do que isso, essa pessoa está defendendo um lado, né? Está defendendo está vendo uma injustiça e se mete né, para resolver. E aí o PT sempre teve essa ideia, né? Sempre teve muito bem posicionada as suas colocações no meio da articulação política até, políticas públicas. E quando foi que Isolda teve a certeza de que era o PT, o partido de Isolda, e essas ideias de esquerda, ideias que até hoje se mantêm? Olha, eu acho importante, assim, eu estou com 59 anos, né? Eu entrei no PT, assim, a fazer política mesmo, mais ou menos com 13 anos, porque política não é só quem é candidata, né? 13 anos, olha o 13 de novo. Olha o 13 de novo! Começou a falar sobre política com 13 anos. Com 13 anos, lá em Upanema. Então, assim, eu comecei na igreja católica, né? Eu comecei a fazer a catequese, né? Catequese, com Dona Salete, que já morreu inclusive faz pouco tempo. E Padre Pedro Neves, que já não está mais entre nós também. E ele contava pra gente que Jesus era uma pessoa muito justa e que Jesus sempre estava do lado dos que mais precisavam. E ele dizia, vamos traduzir isso para a nossa vida de hoje. Jesus viveu há não sei quantos anos, e agora, como é que é? E ele dizia, eu lembro de uma dinâmica que fazia assim, vamos botar um time de futebol, vamos olhar os partidos políticos. Quais são os partidos que defendem os pobres e quais são os partidos que defendem os ricos? Lembro como se fosse hoje, na casa paroquial. E aí a gente ia identificando, e o PT sempre estava do lado dos pobres, né? E aí eu fui criando essa perspectiva, entrei no movimento estudantil, depois eu vim morar aqui em Mossoró, estudei no estadual, né, no Jerônimo Rosado. Aí eu passei em ciências sociais, eu já fazia movimento estudantil, né? Eu lembro na campanha de 94, quando o Lula foi candidato, eu lembro que a diretora não deixava, tinha uns adesivos bem pequenininho, que era uma bandeira do Brasil com o nome Lula. E aí a diretora não deixava a gente entrar botando um adesivozinho na farda. Aí eu não me conformava, né? Eu e muitos, né? E aí a gente fez um movimento para a gente poder entrar dentro do estadual, com aquela bandeirinha pequenininha. Bom, aí eu fiz vestibular para Ciências Sociais, né? E passei no meu primeiro vestibular. Aí eu fui... Eu só consegui me filiar com o PT com 18 anos. Mas apesar de que nos 13 anos já... Não, já fazia campanha do PT. Teve uma campanha em 88. Teve uma campanha do PT em Upanema, que era o Upanema Pede Socorro, que era a minha professora. No ano que eu nasci. Ela já estava fazendo... Sério? Olha só. Então, tinha uma professora que é Socorro Oliveira, que também me estimulava muito. A mãe de Ana Flávia foi minha professora. Márcia.
Então eram professoras que a gente usava muito teatro, né, na escola. Deputada, a senhora fala desse início da senhora como uma pessoa já buscando compreender a política e no movimento estudantil já inconformada com algumas decisões. Já, mas eu já li muito, Vanúvio. Eu já li o Manifesto Comunista, eu já li a Ideologia Alemã, eu já li A Ilha, de Fernando de Moraes. Mas assim, depois que a senhora veio para a política partidária eleitoral, que a senhora foi eleita vereadora e que foi eleita deputada, vem algo que remete a esse começo da política, que é esse fato de ter a posição firme e de falar alto as posições. E aí foi quando um deputado, não sei se foi aqui na Câmara, chamou a senhora de deputada estridente. É um blogueiro. Enfim, não, que mandou eu falar baixo. Um deputado mandou eu falar baixo. E aí, como é que a senhora se sente dentro dessa carreira já política, né, que não é de hoje, né, já tem um tempo, inclusive desde a adolescência, tendo sempre esses embates? Olha, é porque a senhora é mulher, é porque é do PT? Não, na verdade, assim, eu vou ser muito sincero para você. Eu costumo muito dizer assim, que nesse período que eu estou vivendo agora, mesmo quando eu era vereadora, né, eu acho que eu sofri menos violência de gênero na Câmara Municipal de Mossoró do que na Assembleia. Na Câmara Municipal de Mossoró eu fui oposição, eu era líder da oposição, a oposição que nós inclusive instalamos comissão parlamentar de inquérito, né, nós fazíamos, né, uma oposição muito forte, muito propositiva, mas, Vanúvio, foi na Assembleia que eu sofri mais violência de gênero, né? Inclusive recente agora, que a Procuradoria da Mulher da Assembleia está entrando com uma ação contra o deputado, porque é muito violento, né? E eu acho que tem a ver com a conjuntura. Nós estamos vivendo num momento, nós estamos tentando sair dele, mas um momento onde o chefe maior da nação estimulava essa discriminação contra as mulheres, né? Dizia que a política não era lugar para nós, que a gente era pessoas que eram afraquejadas porque éramos mulheres. Então, isso vai estimulando as outras pessoas. Quando um deputado, que eu passei um bom tempo andando de segurança particular, que é uma coisa que mais me incomodava, mas eu era necessário usar, quando um deputado disse que foi fazer arminha no meu gabinete, né? E eu dizia a ele que ele não tinha competência para me matar, mas o ato dele estimulava outros. Então, por isso, assim, foi um período de muita tensão na sociedade e nesse período foi o momento que eu estou na Assembleia, né? Então, por isso que eu sofri muita violência, até recentemente um deputado, né, foi extremamente agressivo comigo, né? Insinuando coisas, né, desagradáveis, né, de querer desqualificar a minha imagem. Em outro momento ficava por trás das câmeras dizendo que eu estava louca porque eu estava falando. Então, assim, claro que estar nesse lugar que eu estou, o fato de ser mulher e de ter posições firmes, porque uma das coisas que eu acho na política, sabe, um político, ele não tem o direito de não ter posição, porque ele está representando alguém, né? E isso é uma característica que todo eleitor tem que observar. Político tem que ter posição, porque o eleitor vai escolher pela posição de que ele vai defender, de que ele vai representar. Então eu não posso, numa eleição, por exemplo, entre Lula e Bolsonaro, eu ficar de braço cruzado. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, não sai daí, já já a gente volta com esse bate-papo aqui com a deputada Isolda, de posição firme. A gente volta já. De volta com Conversa de Alpendre. Estamos aqui batendo um papo com a deputada Isolda Dantas. A gente virou aqui, mas continua na sua casa. Você mora aqui, então? Moro aqui. Eu vou para Natal toda semana, geralmente na segunda-feira, finalzinho de tarde, e volto na quinta, depois da sessão, ou então na sexta de manhã. Mas a minha casa é aqui, eu moro aqui. Aí como é que fica Upanema e você ainda tem alguma ligação com Patu, não? Não, com Patu eu quase não tenho mais, mas Upanema meu pai mora lá na zona rural, eu vou ao Upanema sempre aos domingos, né? Meu pai já tem 82 anos, então eu sempre vou lá comer galinha,
Campanha. Eu até posto muito nas minhas redes sociais. E Natal é lá, não tem jeito. Aí eu vou muito ao Ipanema. O Ipanema é muito referência para mim, né? Eu me criei lá. Eu fui só em Patu, nasci e voltei. E o sobrenome, né? Vem de Patu também? Maria, eu sou Maria, né? Maria Isolda Dantas é do meu pai, que é de Apudi, né? Do Sítio Capua, e Moura é da minha mãe, de Patu, que as pessoas chamam de Gambia, né? Então, é Isolda do Oeste, né? Eu sou do Oeste. Eu tenho, né? Apudi, tenho muita referência em Apudi, não só do ponto de vista familiar, eu tenho uns tios que moram lá, mas referência política também, né? A minha parceria com o Aguinaldo, né, com o sindicato, com as mulheres de Apudi, sempre foi muito forte, muito forte. Quando se fala em político que dá um passo a mais nessa carreira, eu acredito que uma das referências, talvez aqui no interior do estado, seja Isolda, porque começou como secretária, depois vereadora, deputada, não sei o que é que vem adiante. Mas a senhora recebe esse tipo de feedback, de que é referência também para muitos? Recebo. Eu ando, Volnúvio. Eu ando. Tem final de semana que eu ando mais de 1.000 quilômetros, né? E a região oeste é muito forte, principalmente com as mulheres, né? Com os sindicatos, porque antes de eu ser secretária da cultura aqui do Mossoró, eu trabalhei no governo Lula porque eu atuava com mulheres rurais, nos sindicatos rurais. Então, Baraúna, Governador, Felipe Guerra, Apudi, Caraúbas, Upanema, Campo Grande, todas são cidades Grossos, Areia Branca, Tibau, sempre foram cidades que eu já fazia, eu frequentava muito, né? Não como candidata, porque eu não era, mas como militante político mesmo dos movimentos sociais, né? Eu sou militante da Marcha Mundial das Mulheres e trabalhei muito tempo no Centro Feminista, né? Vocês sabem disso, mais de 10 anos, que agora completou 30 anos. Então, assim, eu tenho muito contato nessa trajetória toda aí de referência nos municípios. Então, esse feedback do Oeste desde o nosso mandato agora de deputada também no Siridó, né? E ali na região do Mato Grande. Então, assim, aqui no Oeste principalmente, quando a referência a governadora, quando vai pensar uma política, aí diz: olha, cadê? Mossoró já está aí, o Oeste já está aí, porque a referência é muito essa, né? De ter de ser daqui, né? Eu acho que permite. E o Rio Grande do Norte, apesar de ser um estado pequeno, mas ele é muito diferente das regiões. Muito diferente. Se você está no Oeste, de um jeito. É de um jeito, No Seridó de outro. As influências dos estados vizinhos. É muito diferente. E eu descobri muito isso, Volnúvio, quando eu fui candidata em 2018. Né? Quando a gente começava a visitar as regiões, a gente via a diferença, por exemplo, do Siridó. O Siridó é uma região muito forte, com muita identidade, né? Você vai ali para a região, né, do Mato Grande, ali São Miguel do Gostoso, do litoral, né, uma região dos pescadores, né, uma ocupação muito forte. Ali da área metropolitana, porque nós tivemos uma votação muito expressiva em Natal, né? Então, é um estado pequeno, mas que as regiões têm muita identidade. O Vale do Açu, por exemplo, é muito interessante você ir descobrindo essa geopolítica em contato com as pessoas. Não é só em livro, né? Você vai encontrando a pauta que as pessoas apresentam. A gente fala fantástico. De várias cidades, de vários espaços onde Isolda é conhecida, mas Mossoró é o reduto eleitoral. E aí a gente foi às ruas e buscou saber quais as dúvidas, o que os, enfim, que compõem a nossa sociedade estão com dúvidas, né? Vamos trazer aqui algumas perguntas, vamos lá. O que você acha que precisa mudar? Eu uso ônibus porque eu sou pobre, pago um mototáxi, uns absurdos. Eles se aproveitam que não tem transporte. Eu trabalho à noite e o dia para me manter minha casa, pagar minhas contas, e eu não tenho transporte. Eu trabalho à noite aqui no centro, na faculdade, de frente ao Colégio das Irmãs. Eu vou de pés, me arriscando. E eu gostaria muito que, se o prefeito ou qualquer que assumisse, fizesse alguma coisa pelas pobrezas. Porque quem mais sofre somos nós. Eu trabalho lá perto do aeroporto, meu patrão todo dia vem me deixar. Porque eu não tenho como vir, que não tem transporte. Transporte público. Só quem sabe é quem precisa. Como é que a senhora observa essa questão aqui em Mossoró? Olha, Volnúvio, o povo é muito sábio, né?
É impressionante. Você vê essa mulher, ela vai, né, em uma das questões cruciais de Mossoró, que é a mobilidade pública, né? Que a gente vai desde o ponto de vista de não ter um sistema de transporte coletivo, que isso alcança diretamente as pessoas que trabalham, que ganham até um salário mínimo, né? Que isso, por consequência, tem impacto na cidade como um todo. Se você não tem transporte coletivo, você impacta no número de motos, você impacta no número de veículos, você impacta no número de acidentes, que impacta na saúde. Então, é muito interessante ver ela falando, porque você imagina, o bairro Nova Betânia não tem transporte público. E como é que as pessoas vêm trabalhar? É Né? um bairro de pessoas mais de classe ricas, média alta, que tem mais poder aquisitivo. que tem seu transporte. Mas a classe trabalhadora que vem trabalhar, as empregadas domésticas, os faxineiros, porteiros, como é que vem trabalhar? Então, Mossoró é uma cidade, por isso que eu digo, Ivan Novo, que Mossoró é uma cidade que precisa pensar no presente e no futuro. Não dá mais para uma cidade de 300 mil habitantes não ter um sistema de transporte coletivo, não ter um plano de mobilidade pública. Quando eu falo pública, eu não falo nem urbana, eu falo pública porque também alcança. Mossoró tem mais de 132 comunidades rurais. E como é que essas pessoas se movem, né? Então, Mossoró necessita de ser pensado um processo de mobilidade pública que integre todas essas questões. E não é fazendo grandes obras que resolvem, certo? Porque a mobilidade, primeiro, tem que pensar nas pessoas. Primeiro, não é em carro, nem ônibus, nem moto. Primeiro, pensa nas pessoas. E aí, posteriormente, então, Mossoró já teve movimento, inclusive o Pau de Arara foi um grande movimento que teve em Mossoró na luta por um plano de mobilidade pública. Existe um fórum, né, um conselho, mas de fato política para isso não existe de forma nenhuma. Vamos aqui a mais uma participação. Vamos ouvir. E o senhor, no seu bairro que o senhor mora, o que o senhor acha que está faltando ainda, que o prefeito que ganhar próximo ano pode trabalhar no seu bairro? Eu acho que, vamos dizer assim, um hospital ali, no Grande Aroço Mané, eu moro lá. Sim. Isso aí já beneficiava melhor mais a população. Gente, hospital. O povo é muito sabido. Vanúvio, como pode ser uma cidade como Mossoró não ter um hospital municipal? Isso é um escândalo. Sabe por quê? Porque alguém vai para a UPA. E depois da UPA vai para onde? A UPA é o atendimento, o pronto atendimento. E depois vai para o Tarcísio Maia, não é o perfil do Tarcísio Maia. Tarcísio Maia é um hospital de urgência e emergência regional. Mossoró, mais do que necessita de um hospital municipal. É urgente. Todos esses empréstimos que estão sendo feitos de Mossoró não tem na programação fazer um hospital municipal. Isso é não pensar no presente e no futuro. Mossoró já deveria ter um hospital municipal, porque a saúde, ela é plena, a saúde básica. Só que a saúde básica, ela precisa ter, né, um hospital municipal é parte disso, né? Porque a principal é o atendimento, né, que a gente chama de atenção básica, a saúde básica, mas tem que ter, né, depois que a pessoa é atendida, para onde é que ela vai tomar um soro, para onde é que ela vai cuidar, se não é uma situação de ir para o Tarcísio Maia. Então, eu fico impressionada com a capacidade das pessoas de verem as grandes questões que Mossoró necessita. Vamos a mais uma participação aqui na nossa conversa. Wanda, o que a senhora acha, próximo ano o prefeito ganha aqui em Mossoró, ele precisa trabalhar em quê? Eu acho que ele deveria melhorar mais a saúde. Eu votei com a Alice, achei ele uma pessoa muito boa, mas ao mesmo tempo, sobre a saúde, não está 100%. Eu marquei umas fisioterapia para mim, que eu estou com problema de tendinite, no início da pandemia, até hoje não saiu. Aí eu acho que a saúde, não sei se é ele ou se é os funcionários, só sei que não está 100% não, para mim não. A estrutura, pelo que ela fala, do bairro é bom, mas ela ainda tem ali a dificuldade na saúde, que foi justamente o que o outro entrevistado falou. E como é que se resolve isso, Isolda? Olha, primeiro, Vanúvio, é preciso pensar, antes de fazer grandes propagandas, é preciso pensar como é que está acontecendo. Você tem uma ideia? Coisas básicas. Você tem uma ideia? No centro de saúde não tem um telefone para ligar para as pessoas para dizer que a consulta dela foi marcada.
As pessoas chegam para mim e me contam. Na UPA não tem lençol. O hospital psiquiátrico que a gente viu aqui, os vereadores fizeram aquela denúncia. As contas do município foram reprovadas. Então, nós vivemos de fato, não é só a ausência de um hospital municipal. Nós estamos diante, né, de uma situação que Mossoró vive de muita precariedade na saúde. A saúde mental de Mossoró, eu digo isso porque eu visito grupos de mulheres nos bairros, são as mulheres que cuidam disso, e era mais do que necessário por conta do pós-pandemia, foi desmontada essa rede. Então, a gente vive hoje muita propaganda da saúde, mas quando a gente vai, o básico do básico não tem. E as pessoas estão dizendo isso, não sou eu que estou dizendo, é o que chega para mim, você entender? Não tem. As pessoas perdem a consulta quando conseguem, porque não tem um telefone para ligar e dizer, ei, sua consulta foi marcada. Eu digo isso porque as pessoas dizem, olha, 2 vezes eu perdi a consulta e não ligaram para mim porque eu não tinha telefone na unidade básica de Mas saúde. as pessoas dizem isso para Isolda porque acham ou têm a certeza que Isolda vai ser candidata neste ano de 2024? Vai ser candidata a prefeita? Daqui a pouquinho você responde. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Já já a gente volta com esta resposta. De volta com o terceiro e último bloco aqui do Conversa de Alpendre, entrevistando a deputada Isolda Dantas. Deputada, a gente está num lugar aqui do seu apartamento que me parece que é bem sentimental, porque a gente percebe aqui que além dos livros tem uma radiola e tem fotos. Pelo que eu estou vendo aqui, a senhora gosta de fotos, né? Gosto. Aqui é a minha casa, né? O meu cantinho, assim, que me acolhe. Então, tem os meus livros, né? Se for ver aí, tem muita coisa de Mossoró, né? Tem poesia, tem romance, tem muita política, né? Muita sociologia, porque eu sou professora de sociologia. Muita coisa de história. E tem fotos. Eu adoro fotografia, né? Eu digo que quando eu me aposentar, eu vou ser fotógrafa. O Igna que me aguarde. Mas tem fotos, assim, é uma coisa que meu filho, né, eu nunca gostei de ter uma fotógrafa para fazer as fotos de Pedro. Aquelas fotos, né, que na nossa época ela fazia fotos do mês, né? Seu filho tem quantos anos? Ele vai fazer 19. E eu que fazia as fotos, né? Eu tenho muitos álbuns, muitos, assim. Esse aqui foi álbuns. O que eu gosto de imprimir a foto, né? Eu não gosto de deixar só ela digital. Então, eu monto os álbuns, né? Aqui era um período que o Pedro teve em Brasília e eu fui registrando. Então, assim, eu tenho muita coisa, muitos registros. Então, é fotógrafa e designer. Designer de álbuns. Eu tenho vários álbuns que eu fiz, especialmente de Pedro. Então, assim, na praia, né? Ele na escola. Eu nunca gostei daquelas fotos assim, muito produzidas em estúdio. Eu sempre fiz muita foto da vida cotidiana. Mas aí tem outro registro também que é interessante, que é de campanha política. É uma foto que está ali em cima. Não sei se dá para vocês captarem. Essa foto, ela também porque eu ganho muita coisa de presente, muita coisa. Mas algumas coisas eu trago para minha casa. As outras eu deixo no escritório. Vocês foram no meu escritório, tanto em Natal como aqui em Mossoró, tem uma estante só de coisas que eu ganho. E cada coisa que eu ganho eu trato com muito respeito. E aquela foto foi da campanha de 2020, do encerramento da campanha ali na Rio Branco, e Renato. No último dia? No último dia, Renato captou essa imagem, né, de muita emoção, eu junto com a militância. Então, é uma coisa que eu trago para minha casa também. Por falar em 2020, foi o ano eleitoral que a senhora foi candidata pela primeira vez. A senhora vai ser candidata? Peraí, eu vou fazer essa pergunta. Mas antes eu queria trazer aqui algumas outras questões, mas da nossa caixinha de surpresas. Vamos lá. Ela está aqui do lado e aí a gente faz o sorteio. Você vai... Amigo secreto? Por aí, tá parecido com isso, né? Vamos ver. Tá no ano novo, porém, será que acabou o amigo secreto? Deixa eu ler aqui a pergunta. Deixa eu ver aqui. Já causou algum dissabor decisões políticas em contraste com as promessas de campanha?
Na campanha pensava uma coisa? Já. E depois? Já sim. Né? Principalmente em coisas que envolviam orçamento do Estado, né? E assim, principalmente de relação com categoria, da gente depois sentar e dizer, olha, isso a gente não conseguiu avançar. A realidade é outra. A realidade é outra, por isso. Vamos aqui a outra pergunta. Quem sorteia é você. É porque eu fui já ali Deixa eu pegar essa grandona aqui. Deixa eu ver. Qual é a sua posição sobre a transparência governamental e como tem implementado ao longo de sua carreira política? Olha, primeiro eu acho que é muito importante esse tema de transparência, seja na gestão, seja em qualquer lugar. No nosso mandato, primeiro a nossa verba ela é pública, né? A gente presta conta todo mês e é pública, quem quiser acessar, né? E uma outra coisa, a gente faz prestação de contas no nosso mandato, a gente faz plenárias, né, grandes, com pessoas próximas, né, apoiadores de vários estados, de várias regiões, e a gente apresenta, né, quantos projetos, né, o que a gente compara muito com o material que a gente falou na campanha, o que a gente está fazendo. E eu acho que a rede social hoje permite a gente traduzir para as pessoas o que a gente faz. Eu digo que eu tenho muito orgulho de ser deputada do Rio Grande do Norte, porque você imagina que é você carregar o sonho de 57 mil pessoas. Então eu tenho a obrigação de não decepcionar essas pessoas, por isso que eu trabalho todos os dias, sábado, domingo, final de semana, feriado, né? E nessa ideia de traduzir isso para os eleitores e para o Rio Grande do Norte é muito importante. E quem está na gestão pública, principalmente quem é do executivo, tem obrigação de manter um portal da transparência atualizado, né, de manter informações que de fato sejam informações que as pessoas compreendem, porque muitas vezes botam os números lá e não traduzem. Então eu sou absolutamente a favor de que se tenha cada vez mais, já que as ferramentas permitem, transparência sobre o recurso público. Vamos aqui a terceira, eu vou balançar aqui para ver uma outra pergunta boa. Boa, essa vai ser boa demais. Vamos ver. Ixi. Deixa eu ver aqui. Qual é a sua estratégia para lidar com o aumento da polarização política e promover a unidade na sociedade? Olha, eu acho que tem coisas que eu não dou vazão, assim. Tem coisas tem debates, por exemplo, muitas vezes na Assembleia, tem debates que eu sou provocada que eu procuro não responder, né? Muitas vezes lá na Assembleia eu estou no plenário e os deputados que são extremistas, né, começam a falar coisas, não sei o que e tal. Então assim, eu faço o que eu falei, esse debate não interessa a sociedade. Esse debate não vale a pena travar na Assembleia. Esse debate as pessoas não têm, por respeito às pessoas, eu não vou responder esse tipo de coisa. Então eu faço para não alimentar. Para não alimentar, tem respeito às pessoas, sabe? Porque às vezes o debate é tão de baixo calão que agride até quem está assistindo, sabe? Então eu já inclusive me recusei agora recentemente nesse debate do ICMS, uma TV me chamou para fazer um bate-bola e eu disse, olha, com determinado candidato eu não faço. Não é porque eu não tenho disposição ou argumento, é porque eu acho que as pessoas não merecem, né? O desrespeito que ele promove. Se chamar outro deputado, ele chamou outro deputado, chamou o deputado Zé Dias e nós fizemos um bom debate ao vivo. E aquela pergunta que tem movimentado a política de Mossoró. Isolda vai ser candidata a prefeita em 2024? Mossoró é maravilhosa, né? Eu costumo dizer, a eleição de Mossoró vai ser amanhã, né? Termina a campanha e já começa a outra. Olha, Vonúvio, é muito importante compreender que, vocês sabem, né, que eu sou uma pessoa partidária, então eu não sou candidata de mim mesma, né? Um dia eu amanheci aqui com essa vista maravilhosa, eu vou ser candidata de Mossoró. Mas todo político diz isso, eu não sou candidata de mim mesma. Não, mas eu não sou mesmo, porque, tipo assim, geralmente as pessoas, as definições não são nem partidárias, são individuais. No PT, não. No PT as decisões não são individuais. E se o PT quiser, né? Isolda diz o quê? A Isolda diz, eu estou à disposição do partido, como o nosso nome foi colocado à disposição da federação. Eu sou candidata do PT. O PT disse, Isolda, você vai ser candidata. Eu falei, então vamos para a federação. Estamos construindo isso na federação e estamos construindo isso no conjunto, né, do bloco das pessoas que não concordam com essa fantasia que estão passando nas redes sociais de Mossoró, né?
Mas eu sou candidata, o Partido dos Trabalhadores apresentou meu nome, eu tenho muita honra, né, do PT confiar mais uma vez no meu nome para conduzir esse debate que Mossoró precisa fazer. Mossoró não pode ficar sobre a imaturidade, sobre os pulinhos, sobre, né, o uso inadequado do chapéu de couro. Mossoró é muito maior do que isso, né? Da falta de republicanismo. Então, nós vamos disputar essa cidade. Nós vamos disputar Mossoró para pensar o transporte público, para pensar a saúde, para pensar as outras questões que Mossoró precisa, como o tema ambiental, como o tema, né, das enchentes que nós vamos viver agora nos próximos períodos, quando tem inverno. Nós temos que pensar o processo do Rio Mossoró, nós temos que pensar um processo de cada vez mais Mossoró tem a condição de ser um polo universitário, que ser uma cidade que tem sal, que tem sol, que tem petróleo, que está geograficamente muito bem situada. Então nós vamos disputar essa cidade. Você está mais preparada que em 2020. Olha aí, então vai dar certo. Tá, é uma pergunta. Está mais preparada que 2020? Sem dúvida, sem dúvida. Uma campanha eleitoral, ela faz com que, eu digo que é como é que é aquele negócio? É carbureto que chama? Quem tá amadurece a força? Pronto, meu pai dizia esse nome, eu nunca conseguia. A gente amadurece, a gente aprende, a gente sofre, a gente chora, a gente apanha, né, no sentido figurado, a gente conhece mais a cidade nos conhece mais. Eu tenho muita alegria, Valnúvio, de ter sido candidato em 2020. Para mim foi um presente. Eu conheço assim, muito mais Mossoró. Mossoró conhece, inclusive, tirou muito preconceito sobre quem é Isolda, né? E foi uma campanha difícil, mas foi uma campanha do ponto de vista político vitoriosa, né? Até tinha gente que dizia, Isolda está derrotada politicamente, porque perdeu a campanha. Mas quem conhece a política de Mossoró, quem faz a leitura do que aconteceu em 2020, fazia a leitura de que nós sairíamos a deputada mais votada da história da Assembleia Legislativa, que é Isolda, e que, de novo, a mais votada da coligação da governadora. Isolda Dantas, muito obrigado por ter recebido a nossa equipe aqui na sua casa. Olha, eu vou falar uma coisa, minha casa eu nunca recebo para fazer atividades políticas aqui, para fazer qualquer coisa, mas porque é a primeira vez que eu tenho prazer de receber a equipe TCM pela confiança, né, pela qualidade que vocês fazem. Então, é uma exceção da exceção. Aqui é muito meu cantinho, assim, meu casulo. Muito obrigado. E quem está em casa agora está vendo esse lado um pouco mais escondido de Isolda. E eu adoro minha casa, viu? Minha casa é tudo no lugar. Eu não aceito nada fora. Eu sou muito perfeccionista. Mais perfeccionista, talvez, do que Isolda é o filho Pedro, que está aqui ajudando também na dinâmica. Isolda, muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Feliz 2024 para todo mundo que nos assiste aqui e nos escuta. Um forte abraço. A gente vai fazer mais um intervalo comercial. Já já a gente volta com Conversa de Alpendre Saideira, comentando aqui a nossa conversa. Não sai daí. De volta com Conversa de Alpendre Saideira. O nosso quarto bloco é direto da cervejaria Cabocla, aqui no bairro Alto da Conceição, em Mossoró. A gente começa o bloco sempre com ele, Edson Moura, aqui no violão, um dos grandes músicos aqui de Mossoró. E a gente continua falando sobre política com Tasso Araújo, do blog tassoaraújo.com.br, Saulo Vale, do blog Saulo Vale e Rádio Rural, Tio Coloral, do blog tiocoloral.com.br, é o Erasmo Firmino de batismo, mas aqui é o nosso Tio Coloral, junto com a cervejaria Cabocla, uma cervejinha, um petisco, falando sobre política. E nesta quinta-feira a gente entrevista Isolda Dantas, do PT. Ela falou muito bem sobre a ligação dela com a esquerda, desde adolescente, vereadora, deputada estadual, alguém que está na política há muito tempo e já tem uma ideia firme, está aí com governadora, com presidente da República. E 2024, Tio Coloral, Tasso Araújo, Saulo Vale, Isolda Dantas, ela já consegue visualizar uma
confirmação de sua candidatura, tio Coloral? Olá, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite novamente. Penso que a candidatura dela só sairá se ela conseguir compor com mais alguém da oposição. Até pelo histórico da eleição passada, ela teria que compor com alguém para poder bater de frente com o atual prefeito Alisson Bezerra. Não sei se isso vai acontecer, mas é o desejo dela. A ex-prefeita Rosalba também tem esse desejo de compor, Tony também, não sei se os três podem compor. E nessa situação, acredito que ela poderá ser candidata, não sei como, se cabeça de chapa, né? Isso aí vai ser a discussão entre ela e a ex-prefeita Rosalba, que eu acho que as duas podem compor e a disputa vai ser pela cabeça de chapa, mas ela vai estar aí, em 2024, ela com certeza vai estar lutando por uma vaga no executivo, ou apoiando alguém, né? Ou ela própria. Na fala de Isolda, ela se mostra animada, Saulo Vale. Essa animação, ela é necessária neste momento? É necessária. Todo candidato, ou pelo menos pretenso candidato, que é o caso dela, eu acho que ela é mais pretensa candidata do que candidata. Tem que ter algum ânimo. O PT, o Partido dos Trabalhadores aqui em Mossoró, e não só em Mossoró, agora nessa eleição municipal 2024, nos 167 municípios do Rio Grande do Norte, vai ter um cenário singular. Um cenário que o PT nunca teve na eleição municipal. Vai ter simultaneamente a estrutura do governo do Estado, Fátima Bezerra, embora esteja passando por um momento de desgaste político-administrativo, e a figura do governo federal, o presidente Lula. O PT nunca teve essa singularidade. Isso faz com que o PT seja incentivado a ter candidaturas próprias nos municípios. Lá em Natal a coisa já está bem adiantada com Natália Bonavides. Aqui em Mossoró, Isolda fica naquela coisa, nem que sim, nem que não. É tanto que o release é o material institucional que é enviado à imprensa. Quando houve a pré-candidatura de Isolda, o release deixou muito claro que era militância lança Isolda. Uma coisa meio, olha, eu não me lancei. Parte da militância. Eu não me comprometi tanto. É o PT. É o PT que está aí dizendo, mas você diga, Isolda, você é candidata, ela não diz, ela fica tergiversando. Ela fica naquela coisa, e com medo também. Eu acho que Isolda ela tem vontade de ser candidata a prefeito. Agora, dentro do petismo, não é só de Isolda, há um receio de se repetir um vexame eleitoral semelhante, igual ou pior ao de 2020, onde ela só não foi lanterninha, ela, graças a Deus, deu muito obrigado a Cláudia Regina, que tirou em último, porque ela quase seria lanterninha naquela disputa. Então, você ir para uma disputa para ficar no rabo da fila, não é muito legal, né? Você tem que ir com condições efetivas de disputar. Mais conhecidos, né? E o último daqueles mais conhecidos, né? Porque ainda teve... Isso, dos 4 mais competitivos, né? Isso. E Tasso Araújo, a gente observando aí esse cenário, como o Saulo reforça, governo do Estado, presidência da República, o PT, ele tem força aqui em Mossoró? Tem, inegavelmente tem. Tem porque Fátima Bezerra historicamente foi muito bem votada em Mossoró, não é verdade? Agora, o termômetro disso aí, Vonúvio, os colegas e o público, vai depender de como estará nos próximos meses, deste 2024, a aprovação do governo Lula, a aprovação do governo Fátima aqui em Mossoró, se a população vai estar recebendo os serviços que até o ano passado, no final do ano, não estava tendo, como, por exemplo, saneamento, CAERN, problemas com a saúde pública, problemas de infraestrutura em alguns equipamentos do governo. Quem é governo é vidraça, né? É vidraça, e tudo isso vai respingar numa candidatura local. Por isso que a governadora e o PT é ciente que o mesmo entusiasmo que Fátima se posicionou em relação a uma pré-candidatura de Natália Bonavides em Natal, não é o mesmo que apresenta em relação a uma pré-candidatura de Isolda aqui em Mossoró. Inclusive, Tasso, deixa eu interromper, me permite, ela nunca falou, né, sobre candidatura de Isolda, não. De Natália, sim. Exato. Diversas vezes, mas de Isolda, a última vez que ela veio em Mossoró, Fátima foi na procissão de Santa Luzia, etc., mas nunca... Não se posicionou publicamente, porque está estudando o cenário, sabe que o cenário é diferente da capital. E que pesa contra a Isolda, digamos assim, politicamente, é que, ao que nos parece, o discurso não consegue ganhar dimensões, ampliar para outros campos sociais. Compreende? Furar a bolha, né? Furar a chamada bolha. Essa já foi uma crítica de 2020, né? Já foi uma crítica de 2020. Então são essas variáveis que a gente vai observar, né, nos próximos meses,
Porque a percepção que nós temos, eu concordo com o Saulo, é que Isolda está certa no papel dela, onde ela não tem nenhum consenso, ela não é consensual nem dentro das próprias correntes partidárias, mas ela tenta, enquanto deputada e principal nome local, marcar posição. Tá certo. Agora, viabilizar essa candidatura ao ponto de potenciar, ter chances de eleição, aí no que nós vamos ver nos próximos meses. Dessas pré-candidaturas postas, aqui o candidato menos depende dele é a de Isolda. Ela vai depender muito da ação da governadora Fátima Bezerra e do presidente Lula. Do presidente Lula. Depende menos dela. Exato. As candidaturas de Rosaldo, de Alisson, de Tom, dependem muito da ação deles. Já a Isolda depende muito da ação estadual e vai ver como é que está o quadro. E um sonho de uma candidatura de Isolda aqui em Mossoró é ter a presença de Fátima e de Lula num palanque. Agora, a gente percebe essa, não sei, talvez dificuldade de emplacar o nome aí ao executivo, mas me parece que na proporcional o PT, a federação, caminha melhor, não, Saulo? Concordo, viu, Vonúvio? Eu acho que a Federação Brasil da Esperança, né, que é PT, PCdoB e PV. Eu acho que essa federação ela tem chances de fazer um número 4 ou 5, se fosse para botar num bolão, eu apostaria uns 4 ou 5 vereadores que esses partidos vão formando. Né? O PT tem chance de fazer 2 de repente, os outros partidos cada um fazer mais um ou no máximo fazer outro aí. Eu acho que tem chance de crescer a bancada, né? Hoje esses partidos aí só tem um, né? Só tem um que é Marleide, né? O PCdoB não tem nenhum, o PV não tem também ninguém. Mas deve aí, eles estão formando uma nominata competitiva e acredito que vai ampliar a representação na Câmara, sim. E o fato do petismo, dela trazer essa polarização nacional para cá, tem vantagens e desvantagens. Seria uma vantagem caso a governadora ficasse aqui, viesse bastante aqui na campanha e o presidente Lula viesse aqui. Que não veio, né? Mas também tem a rejeição, tem um teto, né? Tem a vantagem, tem aquele percentual certo, vamos lá, de 20%, 30%, não sei, mas também tem um teto, tem a rejeição, né? Tem os prós e os contras. Agora um aspecto que a gente precisa colocar na balança aqui. A gente vai sim ouvir muito, onde quer que a gente for, neste ano de 2024, a gente sempre vai nos espetinhos da vida, né, Saulo? Aqui na Cervejaria Cabocla, enfim, nesses ambientes onde tem mais pessoas, a gente vai ouvir e a polarização, Lula, Bolsonaro, vai chegar em Mossoró? Pode atrapalhar esse pleito, visto que a deputada é do PT? Em 2020 se esperava que chegasse com mais força, né? Achava que chegou com mais força, não acho que, por exemplo, chegou com tanta força em Mossoró, a ponto das pessoas fazerem essa dicotomia, né? Você sabe por quê? Em 2024... Eu penso que não. Porque o governo do estado não teve um candidato também à altura com potencial... Não, digo em 2020 mesmo, em eleição municipal mesmo. Em 2020 você não tinha essa polarização. Se não chegou aqui em Mossoró, por exemplo, candidato de Bolsonaro, candidato de Lula, esse é o candidato... Mesmo o eleitorado dando uma preferência em eleições históricas mais a Lula, Isolda era candidata de Lula, não. Mas potencializou mais, né, tio? Potencializou mais, tio Colorado, agora nas eleições de 2022, que estava um embate direto entre Lula e Bolsonaro. E esse é o interesse tanto do PL como do PT a nível nacional, polarizar em todos os municípios, né? Mas se vai chegar aqui em Mossoró, aí é mais difícil. Candidatos de centro não creio. E partidos de centro, eles vão ter grandes números de prefeituras. Muito Concordo. mais do que essa dicotomia. MDB, PP, né, União Brasil, Solidariedade não tanto, mas eu digo assim, esses partidos O PL e União, de né? centro, o PL deve fazer um número, de Quem- centro deve ter aí. Quem que deve ter mais vantagem? Isolda se trouxer Lula aqui para Mossoró ou um outro nome se trouxer Bolsonaro? Eu não acredito que Bolsonaro venha em Mossoró fazer campanha, por exemplo. Acho que mas é uma colocada aí, né? Nem sei se Porque será o candidato PL, aqui, né? eu não sei se o PL, Ou inclusive uma nominata até agora, com todo respeito aos nomes que são colocados, mas até agora, pelo que eu vi, uma nominata muito magricela. Ele só deve defender o nome do partido, né? Do partido, De outro né? nome. Em 2020 também não houve essa presença ou esse bolsonarismo, pelo contrário, ficou até órfão, né? Votava por exclusão, dizia assim, não vou votar nesse que esse é mais esquerdo, vou votar em alguém de centro. Eu acho que vai acabar em 2024 sendo uma tendência de candidatos mais ao centro. E Isolda, neste diálogo que ela possivelmente deverá seguir agora, neste ano de 2024, ela vai conseguir reunir nomes até então divergentes, como a gente já falou aqui,
e nomes convergentes, ela vai conseguir reunir todo mundo em torno de seu nome? Talvez tenha sido aí, nos últimos tempos, o principal desafio para qualquer político. Mas neste ano, ela, com o seu mandato ali renovado, será que ela vai conseguir, hein, esse diálogo aproximado, Tássio Araújo? Pode conseguir. Agora, isso passa por composições de espaços de poder. Acredito eu, porque política se faz dessa forma, a gente sabe. Espaços de poder na estrutura do Estado, na estrutura do governo federal, aqui no Rio Grande do Norte, em autarquias de segundo escalão, por exemplo, e passa por tratativas passa por João Maia, passa por o próprio Carlos Augusto, esposo de Rosalba Ciarline, né? Eu estou falando aqui no sentido de haver uma tratativa de um flerte, de um apoio do rosalbismo à candidatura de Isolda. Acho eu mais provável que o grupo de Rosalba apoie a candidatura de Isolda do que o contrário. Eu penso que qualquer acordo passa por alguma outra liderança. Acho que Isolda vai delegar essa função de procurar um acordo de outra pessoa. Eu não vejo Isolda chegando para juntar alguém, encabeçando a negociação. Eu não vejo Isolda com esse perfil de encabeçar, vamos compor aqui, não. Vai delegar para alguém, que eu não sei quem será esse alguém. Dentro do PT. Delegar para alguém. Meu amigo, a gente poderia passar aqui muito tempo falando sobre eleições 2024, sobre aqui hoje a nossa entrevistada Isolda, sobre a federação, mas a gente vai ter que encerrar. Palavra que resume Isolda Dantas neste ano, Tássio Araújo. 2 palavras, ainda busca um caminho de viabilidade. Caminho, tá no caminho. Saulo Vale. Eu acho que ela é prudente ao não lançar ainda, não se lançar candidata a prefeito, mas a tentar buscar aglutinar forças para não passar o mesmo vexame de 2020 e ter uma candidatura com maior envergadura. Prudência. Tio Coloral. Ela está aguardando aí o governo de Fátima e o governo de Lula. Para saber se vai. Paciência, pronto, paciência, esperando. A gente agradece aqui a Tássio Araújo, Saulo Vale, Tio Coloral, em mais uma edição do Conversa de Alpendre Saideira. Neste último bloco, a gente sempre com o Edson Moura, finalizando aqui a nossa conversa, nosso bom bate-papo, direto da Cervejaria Cabocla. Próxima semana tem mais. Quinta-feira conto com sua audiência aqui no Conversa de Alpendre. Até lá!